Hoje nós iremos tratar da fórmula do termo geral de uma PG. Na aula passada nós vimos o conceito de uma progressão geométrica, mas não trabalhamos com nenhuma fórmula. Na aula de hoje nós vamos nos ater à fórmula da progressão geométrica que está apresentada aqui. Então, AN é igual a A1 vezes Q elevado a N-1. Onde esse AN representa o enésimo termo, ou seja, o termo da sequência que você está desejando encontrar. Pode ser o A50, pode ser o A100, pode ser o A10. É um termo da sequência. Esse N indica a sua posição. N é a ordem do termo, justamente, onde ele se encontra na sequência, na progressão geométrica. A1, da mesma forma que na PA, representa o primeiro termo, A índice 1 é o primeiro termo, e Q é a razão, lembrando que na progressão geométrica, esse Q representa o quociente, né? Vamos ver um exemplo de exercício utilizando essa fórmula, questão da Universidade Federal de Pernambuco. Suponham que o preço de um automóvel se desvalorize 10% ao ano nos seus 5 primeiros anos de uso. Se esse automóvel novo custou R$10.000, qual será o seu valor em reais após os 5 anos de uso? Temos aqui as alternativas. Então, o preço do automóvel, o preço integral, o preço todo, ele é representado por 100%. Esse é o valor inicial do automóvel. Então, a cada ano que passa, ele perde 10%, ele desvaloriza 10% cada ano de uso. 10% do seu valor é perdido. Então, aqui está representado seu valor inicial de 100% menos os 10%. Então, a cada ano ele fica valendo apenas 90%. 90% representando em decimal é 0,90. Lembrando que para passar de porcentagem para decimal basta dividir por 100. A vírgula ela desloca duas casas. Nós temos que fazer essa conversão para decimal, porque para fazer as contas nós não podemos utilizar o 90. Então, fazendo a representação aqui da sequência nos 5 primeiros anos de uso. Assim que o automóvel sai da loja, ele vale 10.000. Esse é o valor inicial do automóvel, do veículo novo. E aí, após um ano de uso, nós temos o A2, que é desconhecido. Após 2 anos de uso, temos o A3. Após 3 anos, o A4. Após 4 anos, o A5. E após 5 anos, o A6, que é justamente o que nós queremos, que é após 5 anos de uso. Então, para a gente entender a nossa sequência, tá? Nosso primeiro termo ele é o valor inicial do carro de R$10.000. De um termo para o outro é o ano que passa. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A pergunta é, quanto vai valer o carro após 5 anos de uso? Então, nós queremos identificar o sexto termo dessa sequência. Queremos identificar o A6. Então, está aqui a fórmula. Vamos substituir da maneira adequada nela. Então, queremos encontrar o sexto termo da sequência. Então, foi isso trocado aqui o N pelo 6, que é a posição, a ordem que nós queremos. A razão é o quanto o carro desvaloriza a cada ano. Você vai multiplicar cada ano que passa o valor do carro por 0,90, que está representando a perda de 10% que ele sofre, tá certo? Então, 0,90 vai ser a nossa razão. Cada ano que passar, você tem que multiplicar por isso aqui para perder 10% do valor. Então, esse N aqui é o mesmo de cá, então fica sendo 6. Então, o A1, primeiro termo, que é o valor inicial do carro, 10.000. 6 menos 1, 5. Tá aqui, só fazer as contas, lembrando que primeiro nós temos que resolver o expoente, 0,90 elevado a 5. Você encontra 0,59049. Fazendo a multiplicação, nós obtemos que o sexto termo será 5.904,9, ou seja,
O valor do carro após 5 anos de uso será de R$ 5.904,90, a opção D. Mais um exemplo. A população de uma cidade é hoje de 200 mil habitantes e cresce 2% ao ano. Qual será a população dessa cidade daqui a 10 anos? Então, da mesma forma que nós fizemos no exemplo anterior, o valor inicial, aí, a população inicial, ela é representada pelos 100%. Como a população está crescendo, está tendo um acréscimo, então nós vamos somar 2%. Ela está crescendo 2%. Então, nós vamos ficar com 102%. Passando para a decimal novamente, nós não podemos fazer as operações com esse 102%. Tem que passar para a forma decimal. Fica 1,02. Substituindo na fórmula, nós vamos ficar com A11, né? Porque mesmo raciocínio da questão passada, o primeiro termo ele representa a população inicial, então tem que passar 10 anos, nós queremos saber a população daqui a 10 anos, então você vai somar o primeiro termo, os 10 termos seguintes, obtendo assim a posição 11. Essa é a posição que você deseja, tá? O primeiro termo aqui, o A1, ele representa a população inicial. Então, não passou nenhum ano ainda no primeiro termo. No primeiro termo, nós não temos nenhum ano transcorrido, certo? Então, a nossa razão é 1,02. A população está crescendo 2% ao ano, então você deve multiplicar por 1,02. Substituindo o N por 11, nós temos 200 mil, que é o valor do primeiro termo, a população da cidade, o valor inicial. Aqui o expoente ficou 11 menos 1, então, portanto, é 10. Resolve primeiro essa potência. Você encontra 1,2190 multiplicado por 200 mil. Então, após fazer as operações, nós encontramos aproximadamente 243.800. Essa vai ser a população dessa cidade daqui a 10 anos. 243.800 habitantes. Raciocínio análogo à questão anterior. Mais um exemplo. O número de consultas a um site de comércio eletrônico aumenta semanalmente desde a data em que o portal ficou acessível, segundo o AMPG de razão 3. Sabendo que na sexta semana foram registradas 1.458 visitas, determine o número de visitas ao site registrado na terceira semana. Observe que nessa questão ele já dá um termo à frente, né? Nós sabemos o sexto termo, o A6, sexta semana. Nós queremos encontrar um termo anterior, terceira semana. Então, vou resolver a questão de duas maneiras. Uma a mais simples e outra seria usando a fórmula. Então, tem aí a sequência descrita, as 6 semanas, A1, A2, A3, A4, A5, A6, cada um representa uma semana. Então, como a razão é 3, para você voltar, você tem que fazer o inverso, né? Se você multiplica para avançar, para passar da primeira semana para a segunda, você multiplica por 3. Então, para voltar, você tem que dividir. Quando você quiser voltar na sequência, certo? Então, nós vamos pegar o sexto termo, divide por 3, aí você encontra o A5. Divide mais uma vez por 3, você encontra o A4. Divide mais uma vez por 3, você encontra o terceiro termo, que é o que a questão pergunta. Essa seria uma maneira simples de resolver esse problema, tá? Como a sexta semana, o A6, ele vale 1.458, nós vamos dividir ele por 3 vezes, né? Então, vamos fazer uma divisão que representamos isso por 3 elevado a 3, né? Foi feita uma divisão 3 vezes por 3. Então, vamos dividir 1.458 por 27, obtendo assim 27. Ou seja, na terceira semana, o valor aí será 27. Usando a fórmula do termo geral da progressão geométrica, fazendo as devidas substituições, tá? O A6, aqui nós tomamos o primeiro termo como sendo o terceiro termo, é aquele que nós queremos encontrar, certo? Então, substitui o valor do N, a razão é 3, e aí você encontra basicamente a mesma coisa que foi feita aqui em cima, certo?
Aqui você divide 27 por 27 os dois lados. Você está interessado em encontrar o terceiro termo, então tem que isolar ele, né? Então, para fazer isso, você divide por 27 dos dois lados, que faz de um lado, faz do outro. Desse lado você fica só com A3 e desse lado você vai encontrar 27. Certo? Mesma resposta. Então, o número de visitas ao site registrado na terceira semana foi 27.